E se fosse possível virar um gênio, assim, da noite para o dia? Mas qual seria o preço disso? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais comoventes da ficção científica, uma que explora a mente, o coração e o custo terrível do conhecimento. Vamos desvendar Flores para Algernon. Vamos começar pelo fim. Essa é a última frase, o último pedido do nosso protagonista, o Charlie Gordon. Uma súplica que parece simples, mas que carrega o peso de uma jornada extraordinária e de uma perda, nossa, imensurável. E para entender por que esse pedido é tão de partir o coração, a gente precisa voltar lá para o começo. Então, a nossa história toda se apoia em duas figuras centrais. Duas vidas cujos destinos acabam se entrelaçando de um jeito bem trágico. A de um rato de laboratório chamado Algernon e a de um homem com um desejo muito simples e profundo. Esse aqui é o Charlie Gordon. No início da história, ele é um cara de 37 anos, com QI de 68, trabalhando como zelador. Mas sabe, o que define o Charlie não é o trabalho ou o QI dele, é o seu desejo. Uma vontade imensa e genuína de aprender, de finalmente ser inteligente como as outras pessoas. E essa vontade toda faz dele o candidato perfeito para um experimento radical. Uma cirurgia que promete triplicar a inteligência dele. O detalhe é que o único sucesso até aquele momento tinha sido com um pequeno rato branco chamado Algernon. A partir daqui, o destino do Charlie e o do Algernon estão selados. A cirurgia acontece e o que se segue é uau! É uma das transformações mais rápidas e impressionantes da literatura. A ascensão a um nível de gênio começa. A genialidade do autor, Daniel Case, está em nos mostrar a mudança, em vez de só nos contar. Esse é um trechinho do primeiro relatório de progresso do Charlie. A gramática, os erros de português, a simplicidade, tudo isso revela um estado inicial dele. Esse é o nosso ponto de partida. E este é o resultado. Em questão de meses, o QI do Charlie simplesmente explode de 68 para 185. Ele não fica só inteligente, ele se torna um gênio, que ultrapassa, e muito, a capacidade dos seus próprios criadores. E essa escrita, super eloquente, complexa, ilustra perfeitamente a mudança. Ele aprende dezenas de línguas, domina ciência, matemática, história. O Charlie alcançou o sonho dele. Mas, como ele logo vai descobrir, toda luz projeta uma sombra. Porque a inteligência não trouxe só conhecimento para ele, trouxe consciência. E com a consciência, veio a dor. Essa comparação aqui é devastadora. Antes, o Charlie via seus colegas de trabalho como amigos que o faziam rir. Depois, sua nova percepção revela uma verdade cruel. Ele nunca foi parte da piada. Ele era a piada. A ignorância era uma bênção, um escudo que ele perdeu para sempre. E a dor não para por aí, não. Seus antigos amigos agora têm medo dele. Memórias reprimidas de uma infância traumática voltam com clareza total. E ele percebe que, para os cientistas, ele era só um experimento. Um rato de laboratório mais sofisticado. Ele se torna um gigante intelectualmente, mas emocionalmente está mais sozinho do que nunca. E é exatamente aqui que a história se transforma de um drama emocionante em uma tragédia inevitável. Como numa tragédia grega, sabe? A queda tem que ser tão grande quanto a ascensão. Na maior e mais cruel das ironias, é a superinteligência do Charlie que o leva a descobrir a falha fatal no procedimento. É ele mesmo quem prova cientificamente que sua genialidade é temporária e que sua regressão será tão rápida e dramática quanto a sua ascensão. Ele escreveu a equação da sua própria destruição. E ele tem uma prévia, um vislumbre do seu próprio futuro. Algernon, o ratinho, começa a regredir. Seu comportamento fica errático, ele esquece como resolver os labirintos e, por fim, ele morre. Charlie observa o destino de seu pequeno companheiro e sabe, com uma certeza absoluta, que o mesmo o espera. A história do Charlie não termina com ele. O impacto dela ecoa há décadas, levantando questões muito profundas sobre inteligência, humanidade e ética. Esse paradoxo é fascinante. A história ganhou os prêmios mais prestigiados da ficção científica, o Hugo e o Nebula. No entanto, ela está direto na lista dos livros mais proibidos e contestados em escolas, principalmente por causa dos seus temas adultos e da complexidade emocional. Isso só prova a força que a história ainda tem. A intenção do autor era bem clara. Case queria pegar a fórmula da tragédia clássica de Aristóteles, a da queda de uma grande altura,
e aplicá-la a alguém que começou do ponto mais baixo. Ao transformar um homem com deficiência intelectual em um gênio, ele criou a maior altura possível para a queda mais trágica. E isso nos leva à pergunta final, a que está no cerne dessa história, inspirada por Platão. Charlie Gordon teve um vislumbre de um mundo que ele nunca soube que existiu. Ele sentiu o calor do sol intelectual apenas para ser mergulhado de volta na escuridão. O que é mais cruel? É uma pergunta sem resposta fácil. E é por isso que, décadas depois, ainda lembramos de pôr flores no túmulo de Algernon. Me conta nos comentários qual livro você gostaria de ver aqui no canal. Esse foi o livro Flores para Algernon. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, pessoal. Tchau!